Sociedade é uma escolha entre liberdade nos termos de outra pessoa e escravidão nos seus termos. E aí, cambada? Eu sou o Gustavo Domingues, também conhecido como Regrifo. Hoje estou aqui para falar do Todos os Pássaros no Céu, da Charlie Jane Anders. Os Pássaros no Céu é um livro que foi lançado em 2016 lá fora, mais especificamente nos Estados Unidos, e ele foi trazido para o Brasil no ano passado, em 2017, pela editora Morro Branco, com tradução do Peter Rissati. O livro foi vencedor do Nebula Awards e do Locus Awards também, e foi finalista no Hugo. Algumas pessoas falam que ele é uma mistura de ficção científica e fantasia, mas eu acho que ele está mais para uma fantasia urbana com alguns elementos de ficção científica, realmente, né? Nós seguimos a história de dois personagens, que é a Patrícia e o Lawrence. A Patrícia é uma bruxa e o Lawrence é um cientista, e eles se conhecem quando crianças, convivem juntos por um tempo, depois ao longo da vida eles vão se reencontrando. Na verdade, a história ela tem um terço mais ou menos, que tudo se passa quando eles são crianças ainda, quando eles são bem jovens, e depois dá um salto temporal bem grande, mais de 10 anos, e depois nós continuamos a história com eles em outro lugar, na cidade de São Francisco, na verdade, onde eles se reencontram, reatam os laços, eles sabem o que cada um andou fazendo da vida, e depois mais pra frente tem alguns outros pequenos saltos temporais, mas não tão drásticos, não de 10 anos, mais questão de meses ou um ano, coisas assim. A história gira em torno dos dois, ao mesmo tempo que o apocalipse está rolando. Essa é a parte interessante. Existem indicações desde o começo da história de que o mundo está caminhando para uma destruição absoluta, final, e um evento de extinção. E ao mesmo tempo os personagens eles vão se encontrando, se relacionando, enquanto eles tentam lutar contra esse evento de extinção em massa que vai ocorrer, cada um a seu modo. Então a Patrícia ela faz parte de uma escola de bruxas, na verdade. Quando você fala em escola de bruxas, não tem jeito, todo mundo vai pensar imediatamente Harry Potter, mas é uma coisa bem diferente, interessante. A escola e sem falar que no original acho que são witches mesmo, não é wizards, por exemplo. A escola que a Patrícia vai, eles falam que existem dois tipos de magia, que é a magia de cura e a magia do pícaro, que é uma magia de enganação. Mas as duas magias elas têm aplicações bem diferentes, bem variadas para serem utilizadas. Essa sociedade de bruxas está lutando contra o apocalipse a seu modo. Eles acham que é uma coisa específica que ocorre e eles vão lutar contra aquilo. Enquanto isso, o Lawrence ele faz parte de um grupo de cientistas geniais, inclusive desde o começo, quando ele era criança, ele inventou uma máquina do tempo de 2 segundos, que fazia você pular 2 segundos no tempo, 2 segundos para frente, na verdade, você desaparecia e reaparecia 2 segundos depois. E o Lawrence, ele faz parte de um grupo que é liderado por um cara chamado Milton. Eu vejo um paralelo com os titãs da indústria tecnológica. Ele me parece um pouco o Elon Musk, na verdade, e ele trabalha para esse cara, esse análogo do Elon Musk. Eles estão fazendo uma máquina que eles acham que vai abrir um portal para um outro planeta em que a sociedade, para que os humanos possam atravessar esse portal e viver em outro planeta, que é um planeta habitável. Eles acham que a Terra está condenada, não tem jeito, vai haver extinção de qualquer maneira, então é melhor mover a população para esse outro local. Então cada um está lutando a seu modo contra o apocalipse, só que esses estilos acabam sendo conflituosos, então isso claramente vai acontecer, eventualmente vai acontecer o conflito entre a magia e a tecnologia. Esse é um livro muito sensível, ele é um livro que trata do relacionamento dos dois, sem tentar perder a visão macro, que é da história, do metaplot do que está ocorrendo. Então ele segue as historinhas de cada personagem, dentro do relacionamento deles, ao mesmo tempo que tem o relacionamento deles com aquela situação de destruição do mundo. Então, assim, eles estão correndo atrás, estão tentando resolver, mas eles não estão deixando de viver também, de se relacionar com uma outra pessoa, ou ir comer num restaurante, né? Porque o apocalipse está chegando, que você vai ficar trancado dentro do quarto fazendo essas coisas o tempo inteiro. Cada um está fazendo o possível. Uma coisa bem recorrente nesse livro, eu nunca vi um livro em que as pessoas saem tanto para comer. Eu acho até um pouco exagerado, um pouco não, bastante exagerado. Depois que eu comecei a perceber que era uma coisa recorrente, eu comecei a contar, e eu contei 9 descrições de personagens indo comer em restaurantes ou pedindo alguma coisa muito diferente. E aquela coisa meio São Francisco, sempre como se a autora tivesse querendo contar todos os lugares legais que existem em São Francisco, assim, através de seu livro.
Tipo, tem um lugar legal que serve tapas, e tem um lugar legal que tem sushi, e legal é comer taco naquela esquina, e pedir chinês daquele cara, e tipo, ok. A gente precisa se ambientar desse jeito em São Francisco, é tão difícil assim. Esse é o world building de São Francisco, é com a comida de rua, com os deliveries de São Francisco. Mas ele é um livro com uma carga emocional muito forte, principalmente no relacionamento entre os dois personagens principais, entre a Patrícia e o Lawrence. Eles gostam um do outro e, ao mesmo tempo, eles têm muitos conflitos entre eles, desde o início, desde o começo da história. Não é uma coisa assim, tipo, eles crescem e fica assim, e quando eles eram crianças eles eram super amigos, não. Desde o início eles têm uma relação conflituosa e que isso se desenvolve muito bem ao longo da história. Então, como eu disse, ele é um livro que liga muito para essa sensibilidade entre eles. Apesar de ter alguns momentos em que eu acho que ela quer criar emoção e parece que ela dá uma pisada no freio na história para discursar. E aí, de repente, ele está discursando para você, fazendo um discurso muito importante que você precisa saber. E aí você, beleza, você acha legal, mas aí depois você fica pensando, nossa, por que isso aconteceu, sabe? Tipo, como isso se conecta com a história ou com o relacionamento deles. E às vezes você vai precisar fazer as ligações, e esse exercício de ligações, para encontrar conexão disso com a história. Eu não sei se isso é um mérito ou não do autor. Eu diria que não. Eu diria que o autor deveria fazer de uma maneira que você se sentisse mais orgânico aquela situação dentro da história. Tem gente que não escreve com esse objetivo. Então, Os Pássaros do Céu é um livro muito divertido. Ele é muito legal mesmo. Eu entendo por que ele ganhou todos os prêmios que ele ganhou. Ele é um livro, assim, muito leve, muito ágil de se ler. Ele tem uma narrativa muito tranquila. Às vezes eu vejo um pouco, assim, de influência, talvez de um pouco de Terry Pratchett, um pouco de Neil Gaiman, um pouco de... É uma narrativa que tenta misturar um pouco comédia, tem algumas situações assim com muitas piadas e tal, e melancolia. Assim, não tentando simplesmente te esmagar emocionalmente. É só uma situação melancólica mesmo. É uma situação que você sente a tristeza do personagem. Por exemplo, uma tristeza por um personagem estar sozinho, sabe? Ou não é tipo, é tristeza porque os pais dele foram assassinados no beco do crime, não. A tristeza, tipo, o personagem, ele realmente, ele tá numa situação triste agora. Ele tá numa situação na vida dele que ele não esperava estar. Ele tá morando em São Francisco e ele não tem um emprego decente. E ele não conhece ninguém de legal lá. E, sabe, coisas desse tipo. Que incitam a melancolia, né? É um pouco depressivo. Isso eu acho bem realista, na verdade, né? Muito mais realista do que os seus pais serem assassinados no beco do crime. Mas depois, lógico, tem situações emocionais muito mais pulsantes, assim, muito mais importantes. E muito mais chocantes também. Então eu acho que ele é um livro com bastante méritos. Ele é um livro bem legal e que eu recomendo a leitura. Eu acho que, para fãs de fantasia urbana, ele é um prato cheio. Ele é um livro muito, muito legal. Se você gosta de Neil Gaiman, por exemplo, eu acho que ele é um livro interessante de você ler. Então é isso. Isso que eu achei do livro. Eu gostei bastante e eu recomendo. Vale a pena a leitura? Com certeza. Se você gostou do vídeo, curte, se inscreve no canal. Eu sou o Gustavo Domingues e bem-vindo ao Canavial.